Graça e paz. Eu estou aqui para trazer para vocês uma curiosidade da Bíblia. Eh, Essa curiosidade, ela vem seguida de uma pergunta: qual o rei da Bíblia tirou a própria vida? A resposta para essa curiosidade está lá em 1 Samuel, no capítulo 31, no versículo 4 e 5. A palavra de Deus nos diz assim: Então disse Saul ao seu escudeiro: Arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me transpasse, e escarneçam de mim. Porém o seu escudeiro não quis, porque temia muito. Então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo o seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. É tão interessante, né, pensar no fim trágico desse rei de Israel. A Bíblia nos conta que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel, ele pertencia à tribo de Benjamim, e Saul foi escolhido rei de Israel quando os israelitas começaram a protestar, né, pela monarquia. O povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, que foi o último juiz de Israel, e por eles frequentemente serem ameaçados pelas nações vizinhas e principalmente pelos filisteus, eles começaram a achar que se eles tivessem um rei, eles poderiam, né, estar ali aptos para vencer todos os desafios que sobreviessem. E eles esqueceram que eles tinham um general por eles, que era Deus. E eles começaram a pedir um rei. Queremos um rei, assim como as nações vizinhas, queremos um rei. E o profeta Samuel se sentiu rejeitado quando eles começaram ali a protestar querendo um rei. E o profeta Samuel, ele vai falar com Deus a respeito disso. E Deus fala para Samuel explicar para o povo a respeito das implicações que eles teriam em ter um rei. E Samuel vai até eles ali no capítulo 8 de 1 Samuel, fala para eles: olha, se vocês tiverem um rei, o rei vai pegar os seus filhos para trabalho forçado, vai levar eles para a guerra. E aí Samuel começa a explicar ali todas as implicações que eles teriam em ter um rei. Mas mesmo assim eles escolheram: não, nós queremos um rei. Um rei já estava nos planos do Senhor, né? A lei de Moisés já trazia ali uma regulamentação sobre a futura monarquia. Se nós formos ler lá em Deuteronômio 17, a partir do versículo 14 até o 20, ali você vai encontrar ali, né, os deveres do rei. Quando os israelitas começaram a pedir um rei, eles estavam rejeitando a liderança divina. Deus iria estabelecer um rei sobre eles, um rei que fosse segundo o seu coração. Mas o povo, eles não quiseram esperar o tempo de Deus, eles não quiseram confiar no cuidado de Deus sobre eles, e eles acharam que aquelas ameaças poderiam lhes causar muitos danos, e eles resolveram colocar ali todas as suas expectativas em um homem, em um guerreiro, e eles começam a pedir um rei. E Saul era o tipo de rei que atendia às expectativas do povo. A Bíblia diz que Saul, ele tinha um físico impotente, ele era formoso, lindo e ele era o maior entre todos os israelitas. Lá em 1 Samuel 9:2, 1 Samuel 10:23, fala que do ombro para cima, Saul tinha uma cabeça a mais de todos os israelitas. Então Saul era um homem muito grande, né? Podia se ver Saul de longe, porque ele era o maior de todos. E assim Saul foi ungido por causa do pedido do povo, né? Saul, ele teve que enfrentar vários inimigos durante o seu reinado e sem dúvida o principal dos seus inimigos eram os filisteus. Saul, ele conquistou muitas vitórias durante o seu reinado, mas os seus erros foram graves, graves o suficiente para manchar o seu reinado. Saul, ele estabeleceu o seu reinado através de medo. Saul, ele pegou um boi, vários bois ali, esquartejou os bois e mandou mensageiros a todas as províncias de Israel, falando: olha, vai ser feito assim, ao gado de quem não seguir Saul. E um reinado de Saul já começou sendo estabelecido através do medo. Então as pessoas com medo ali de Saul matar todo o seu gado, né, rapidinho começou ali a seguir Saul por conta dessa mensagem que ele enviou para que o seu reinado fosse estabelecido sobre Israel.
Durante o seu reinado, Saul ele praticou vários atos de rebeldia, desobedecendo, desprezando as ordens divinas. Saul ele chegou a executar uma linhagem inteira de sacerdotes. Você pode encontrar essas histórias lá em 1 Samuel 13, do 7 ao 14, em 1 Samuel 15, do 22 ao 23, em 1 Samuel 13, 13, em 1 Samuel 22, 18. Saul terminou seu reinado de forma trágica. Saul ele estava sempre preocupado com o que as pessoas estavam pensando a seu respeito, falando a seu respeito, né? Saul ele tinha uma fortaleza de orgulho instalado dentro dele. E quando o profeta Samuel veio ali advertir ele do que ele tinha cometido alguns atos contra Deus, né? Ele não arrependeu, ele não pediu perdão, ele simplesmente justificou o que ele havia feito. O nosso Deus é um Deus de princípios. E o nosso Deus estabeleceu princípios para as nossas vidas, princípios que precisam ser seguidos. Eu não posso servir a Deus da maneira como eu acho que Deus deve ser seguido. Não, Deus ele estabeleceu princípios. Ele deixou a Bíblia como regra de fé e prática. Então eu preciso ter princípios certos para seguir o Senhor. Eu preciso ter as motivações certas para estar diante da presença do Senhor. Não é de qualquer jeito. Deus não quer que sigamos ele de qualquer jeito, da nossa maneira, com o nosso pecado de presunção, achando que do nosso jeito vai dar certo. Não, Deus ele estabeleceu princípios. E o reinado de Saul foi frustrado porque Saul não quis obedecer os princípios do Senhor. Em uma das histórias de Saul, só o profeta poderia sacrificar o Senhor, era um princípio estabelecido por Deus. E Saul, ele ficou ali esperando o profeta e ele começou a achar que o profeta estava demorando para vir fazer o sacrifício e ele resolveu ele mesmo fazer o sacrifício. E quando ele foi advertido, ele simplesmente justificou e não se arrependeu. Deus não quer que você seja presunçoso e faça as coisas do seu jeito. Deus estabeleceu princípios. O reinado de Saul foi frustrado porque ele não deu ouvido à voz do Senhor. Ele quis fazer do jeito dele não deu certo. Não deu certo. E muitas vezes na nossa vida nós temos sido frustrados porque nós estamos colocando as nossas expectativas em homens, assim como o povo de Israel. Nós queremos pessoas para nos defender, para julgar a nossa causa, quando nós temos um Deus ao nosso favor, um Deus que não dorme, um Deus que não chega atrasado, um Deus que jamais vai fazer qualquer coisa para nos causar dano, mas tudo o que ele faz é para cooperar para o nosso próprio bem, para que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer ele. É assim que Deus age na nossa vida. Às vezes nós olhamos para a vida de Jó e vemos ali quantos danos na vida dele. Mas tudo aquilo lá foi para que Jó pudesse conhecer o Senhor, não só de ouvir falar, mas de com ele andar. E todas as vezes que algo nos sobrevém, não é para nos destruir, não é para nos matar, mas é para que nós possamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Para que nós não conheçamos só de ouvir, mas para que os nossos olhos possam ver o Deus de amor no qual nós servimos. O povo de Israel rejeitou, né, os cuidados do Senhor sobre eles e pediram um rei, um homem que estivesse ali para liderar eles. Esse homem, ele assumiu esse reinado, não seguiu os princípios do Senhor, muito pelo contrário, desobedeceu o Senhor, desonrou o Senhor, foi rebelde com aquilo que o Senhor estabeleceu. E esse homem terminou o seu reinado muito mal, porque não deu ouvido à voz do Senhor, não seguiu as regras de fé e prática do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude para que nós possamos, em nome de Cristo Jesus, observar com zelo, com carinho, com dedicação, com obediência os princípios da palavra do Senhor. Aquilo que Deus nos deixou não é para o nosso mal, é para que nós não sejamos encontrados em rebeldia e essa rebeldia toma conta do nosso coração e nós venhamos a sentir a tristeza desse mundo por não estarmos andando nos caminhos do Senhor. Paulo diz que a tristeza desse mundo produz em nós morte. Que nós não sejamos como Saul, rebelde, mas que nós possamos ser obedientes e ouvir a voz do Senhor em todo o tempo. Que Deus te abençoe. Forte abraço.